pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo lhe deu. Eloí, Eloí, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o mestre tirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloí, Eloí, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o mestre ensinou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, Aleluia. nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloí, Eloí, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o mestre expirou. Oh, glória a Deus. Jair Pires, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Domingo que nós celebramos a Páscoa, e para nós evangélicos, à luz da Bíblia, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Nós vamos orar antes de dar início à live, né? Já demos aí com esse louvor maravilhoso do nosso irmão saudoso Jair Pires. Saudoso Jair Pires. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Coisa boa, né? Bendito é eterno Deus.
Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos te agradecendo por esta manhã, te pedindo perdão em nome de Jesus pelos nossos pecados, por palavras, por obras e pensamentos, e te agradecendo, ó Pai, por mais esta oportunidade de realizarmos esta live. Obrigado, ó Deus, por este momento maravilhoso. Obrigado, meu Senhor, pela graça bondosa de seu Filho Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelos aqueles que irão assistir a live, participar, e aqueles que até mesmo, direto ou indiretamente, participarão, Pai. Para que nós, bom seria todos nós, evangélicos, participarmos, porque para nós é um privilégio falar do nosso libertador, que nos tirou das mãos de Satanás, nos deste a liberdade, Senhor, e nos deste a condição de sermos feitos, filhos de Deus, através do sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual. Abençoa esta live, Pai, e a todos que irão participar, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós demos início, falamos no louvor do saudoso Jair Pires, quando fala de Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi as palavras que Jesus utilizaste na cruz, ali nos seus momentos finais do plano de redenção. Ele disse, tudo está feito, e tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Falar de Jesus é muito bom, ainda que eu queria deixar uma outra palavra, mas nunca foge de Jesus, que é o nosso eixo central, porque ele é a mensagem, a pregação, toda ela, os louvores, a adoração, tem que ter Cristo no centro. Se não for cristocêntrico a mensagem, o louvor, a adoração, estamos perdendo nosso tempo. Amém? Tivemos aí uma semana chamada de a Semana Santa, na sexta-feira, mas nós sabemos que a sexta-feira nós falamos sobre a crucificação e morte. Falamos sobre a crucificação e morte do Senhor Jesus. O sábado é conhecido para muitos como Sábado Santo ou Sábado de Aleluia. Nós sabemos que é o dia em que, do silêncio, podemos dizer assim, o dia que podemos fazer uma conjectura, o dia que o diabo estava contando vantagem, dizendo que conseguimos o que queríamos, matamos o Filho de Deus, acabou-se tudo, Mas Jesus havia prometido que no terceiro dia iria ressuscitar. Então na sexta foi a crucificação e morte. No sábado, nós tínhamos muito tempo atrás, eu me lembro bem agora, com rede social, vai tudo para as redes sociais. A malhação dos Judas hoje como que eu posso dizer, nas redes sociais, virtuais, Eles agora malham um Judas virtual. Antigamente a gente via cedo os bonecos pendurados nos postes, com o nome de pessoas, contando intimidade, sujeira, falsidade, traição. Que a jogada era essa, falar de traição, mas falavam-se coisas terríveis para as pessoas e relatavam nos bonecos. Aí pessoas que devia ter a sua sombra,
levantavam cedo para ver se o nome estava lá e tirava lá do Judas, né? Para que ninguém visse. Então era essas coisas aqui. Mas o sábado, quando nós falamos, conhecido como um dia, o sábado santo, o sábado do silêncio, o sábado de aleluia, né? É nada mais e nada menos que nós sabemos que é o dia que as trevas estavam cantando vitória, né? E dizendo que mataram, podemos conjecturar desta maneira, matamos o Filho de Deus, acabou o plano de redenção. Mas hoje é o domingo que nós conhecemos, domingo de Páscoa, né? Na verdade, a nossa Páscoa é aquele que ressuscitou, né? O domingo é a nossa Páscoa da ressurreição, o dia que Jesus ressuscitou. Então hoje nós, evangélicos, cristãos, conhecemos o domingo como o domingo da ressurreição. Então, no verdadeiro sentido da Páscoa, eu desejo a você, né, um dia maravilhoso. Infelizmente, o comércio, como sempre, tudo que é trabalhado para o comércio, na intenção, tem ali uma jogada ali, às escondidas, para tentar realmente esconder o verdadeiro sentido desse dia, né, da ressurreição e da Páscoa. Eles se falam muito em coelho, o que coelho tem a ver? Coelho não bota ovo, coelho... Né? Mas nós sabemos que tudo isso é pagão e é uma coisa voltada para o comércio e para esconder o verdadeiro sentido da celebração. Então, chocolate, principalmente ao leite, eu gosto de lamber até os dedos. Mas ninguém vende, você não vê dos mercados aí. Se for para falar de Páscoa do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, não é? Eles não vendem aí ervas amargas. Eu duvido você encontrar nos comércios aí vendendo caixa com ervas amargas. Que na verdade as ervas amargas é para lembrar da dor, né? Da escravidão, da vida de sofrimento amargo, na vida do faraó, né? Mas tudo aquilo aí para trazer a lembrança do grande livramento que Deus deu a eles, né? E as ervas amargas faziam lembrar daquele sofrimento tão amargo nas mãos de Faraó. Mas hoje não, hoje é chocolate. Você liga as TV, internet, propaganda de chocolate é o que não falta, meu irmão. E eu gosto muito, né? Se a pessoa quiser me presentear com chocolate, não esquenta a cabeça, não. Eu gosto muito. Mas eu sei que a nossa Páscoa não tem nada a ver. Não tem nada a ver com chocolate, com coelho. E a história do coelho a gente sabe também que envolve aí uma deusa que eles conhecem, da fertilidade, aquela coisa toda. Então eu não vou entrar muito nesses assuntos, que a gente puxa uma coisa, puxa outra, e a live fica muito comprida. E eu quero ser rápido, porque daqui a pouco é hora do pessoal almoçar, o pessoal também está fazendo almoço, preparando aquela comida gostosa, né? Fazendo um almoço saboroso aí para o esposo, para os filhos, assim, a dona de casa, o marido também ajuda, vai ali, compra um refrigerante, uma Coca-Cola, e alguns na Semana Santa comem peixe. Não condeno quem come peixe, olha, eu como peixe todos os dias, não é em comer peixe que eu vou deixar, se eu como carne num dia desse, que eu estou desagradando a Deus, nada disso. É melhor obedecer do que sacrificar, se nos ensina a palavra do Senhor. Então nós temos aí a Páscoa, que nós vemos quem foi o Cordeiro da Páscoa, né? Que nós sabemos que no Antigo Testamento, o Cordeiro no Antigo Testamento constituía de parte fundamental dos sacrifícios que era oferecido para a remissão de pecados, né? Ele foi introduzido na cultura dos israelitas quando Deus libertou o seu povo. A gente pode ver isso lá no passado, no livro de Êxodo, capítulo 3. Eu não vou ler, mas deixa eu ver aqui alguma coisinha que eu posso deixar para os irmãos. No capítulo 12, os irmãos podem ler
quando pararem um pouquinho para meditar nesta passagem, Êxodo 12, e pode ler aí do versículo 3 até o versículo 10. Amém? Vai falar muito sobre esse cordeiro do Antigo Testamento, que vai falar lá, ó, falai a toda a congregação, quando Deus instituiu a primeira Páscoa. Isso foi a instituição da primeira Páscoa. Versículo 3 do capítulo 12 de Êxodo diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito, versículo 5, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, verso 6, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru. Eu estou falando aqui da instituição da primeira Páscoa. Amém? Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. Serão assados ao fogo a cabeça com os pés e com a frissura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas que dele ficar até pela manhã, queimareis a fogo. Tá certo? Então esse era o cordeiro no Antigo Testamento, que foi introduzido na cultura dos israelitas, quando Deus libertou o seu povo, conforme está aqui nos relatando em Êxodo, capítulo 12, no versículo 3 até o versículo 10, e para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. São elas, quais são essas, pastor? As exigências. Olha lá, o animal, nós já lemos aqui, o animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver manchas, nem outros defeitos, ser imaculado e plenamente saudável. Esta era as exigências para se oferecer o cordeiro em sacrifício, viu? O sacerdote e o povo deveriam observar estas exigências. Animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver mancha nem outros defeitos, ser imaculado e plenamente saudável. Então, todo esse simbolismo, irmão, do cordeiro da Páscoa no Antigo Testamento, todo esse simbolismo apontava para quem? Para Jesus, que é o verdadeiro cordeiro pascual. Amém? Todo este simbolismo estava apontando para Jesus, o verdadeiro cordeiro pascual. Então, Jesus, como verdadeiro cordeiro pascual, nós sabemos que a Páscoa cristã é um memorial de como Deus substitui os sacrifícios temporários por um único e definitivo. Amém? Nesse aspecto, o cordeiro do Antigo Testamento era apenas sombra do apresentado no Novo. Isso a gente pode ver em Apocalipse, no capítulo 13, né? No último livro da Bíblia, o livro das Revelações, Apocalipse 13, no versículo 8, vai dizer assim, ó, olha lá. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, veja bem, desde a fundação do mundo, ou seja, antes mesmo desse Cordeiro
do Antigo Testamento, antes mesmo da instituição da primeira Páscoa, Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, já foi morto, olha só, irmãos, desde a fundação do mundo. Então Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascual. E se você achar coelho na Bíblia aí, que foi sacrificado, você me mostra aí. Coelho, chocolate, aonde está isso? Então tudo isso é pagão, é comércio. Podemos dizer que é uma fumaça para esconder o verdadeiro sentido da Páscoa e do verdadeiro Cordeiro Pascual. Então por isso, irmãos, nós os cristãos comemoramos a Páscoa, mas nós devemos atentar para o glorioso feito de Jesus na cruz, irmãos. Não é isso? A gente não pode desfocar aquele feito glorioso e maravilhoso de Jesus na cruz. Cristo é o fundamento, a essência da Páscoa. Se nós, olha só, se nós não atentarmos para ele, a nossa Páscoa torna-se vazia e sem sentido. Se Jesus não for o fundamento e a essência da Páscoa, a nossa Páscoa é vazia, ela não tem sentido sem Jesus. Amém? Então, nós cristãos, além disso, somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão. Pois por intermédio dele, olha que coisa tremenda, a nossa culpa foi anulada definitivamente. Definitivamente. Deus nos purificou e nos fez dignos de assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6. Deus nos purificou e nos fez dignos de assentarmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Romanos também, irmão, tem algo muito interessante para nós. O apóstolo Paulo, ele vai escrever na sua carta aos Romanos, no capítulo 5 da carta aos Romanos, versículo 1, Paulo escreve assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 ele vai dizer: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora nós temos também no capítulo 8 de Romanos, da carta de Paulo, ou se você preferir na epístola, como você quiser chamar, na carta de Paulo aos Romanos, ainda que os teólogos falam que há uma diferença de carta e epístola, eu deixo com a minha simplicidade. 8:1, Paulo diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glórias a Deus. Então, agora uma vez em Cristo, nós somos santificados, justificados e perdoados. Amado, por isso, adore a Deus. Viva as coisas de Deus e sempre agradecendo a Ele pelo seu Filho enviado para morrer, para nos dar salvação. Amém? Então esse é o sentido da nossa Páscoa. Jesus Cristo, o nosso verdadeiro Cordeiro
pascual. O cordeiro do Antigo Testamento, né? O cordeiro da Páscoa do Antigo Testamento apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus. Você gosta de chocolate? Fica-se à vontade, que eu também gosto e muito. Se não gosta, deixa pra gente que gosta. Principalmente ao leite, ó. Beleza. Mas eu reconheço e sei que chocolate não tem nada a ver com ervas amargas. A gente não quer ervas amargas. Mas foi isso que o povo hebreu comeu, para trazer a memória, né, da amargura do sofrimento no deserto. Aliás, no Egito, como escravos de Faraó. Jesus agora também, para nós, o nosso Cordeiro Pascual, nos libertou. E hoje nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Então é isso que eu desejo para você. Essa Páscoa verdadeira. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou e está assentado à direita de Deus. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Amém? Anote isso. O túmulo de Jesus está vazio, mas o trono está ocupado, porque ele está assentado à direita de Deus. O túmulo de grandes nomes da China, da Índia, né? Pessoas de Buda, esse homem todo aí de Allan Kardec e tudo mais, está lá nos seus túmulos escrito: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec, aqui jaz os restos mortais de outros nomes aí importantes, como Buda. Eu até esqueci o nome de Buda, aí eles falam, a mente falhou, se alguém souber, sou muito grato em lembrarem para mim aí. E então, quer dizer, está lá os restos mortais destes homens. Mas se você for em Israel, aonde Jesus foi sepultado, está lá. Ele ressuscitou. Amém? Foi o que as Marias foram procurar. Mas chegando lá, encontrou os anjos e disseram: por que estão procurando aquele que vive no meio dos mortos? Ele não está aqui, pois ele já ressuscitou. Lá você não encontra os restos mortais de Jesus. Jesus foi ressuscitado, a palavra foi tirada dos mortos mesmo, ele ressuscitou, ele morreu, queridos. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E um dia nós também, todo aquele que crê, ainda que morra, vai viver também, se ele morreu em Cristo Jesus. Amém? Então celebra ele ressuscitou, Jesus venceu a morte. E nós estamos aqui por causa dele. E ele deu o poder. Ele não deu o nome de filhos de Deus a nós, não. Ele nos deu o poder de sermos feitos. Nós fomos feitos, nós não somos chamados. Anote isso. Nós não somos chamados de filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Amém? Nós fomos feitos filhos de Deus, que é algo muito mais glorioso. Glórias a Deus. Então eu encerro aqui um pouquinho sobre a Páscoa, porque a Páscoa nossa é todos os dias. Jesus Cristo habita em nós, vive em nós, faz morada em nós. Amém? Então eu quero falar hoje aqui, bem rápido, algumas receitas de como a gente manter uma viva esperança. Eu quero falar duas coisas, dois assuntos aqui. Primeiro, irmãos, já que nós estamos dando aqui um estudo rapidinho sobre Escola Bíblica Dominical, duas coisas. Primeiro, uma receita, se aqui é uma receita, mas a gente fala assim para chamar mais atenção, as pessoas entenderem mais na simplicidade. A receita para manter uma vida viva, né? Uma vida de viva esperança. Segundo, e características do nosso Pai que é amoroso. Vamos tentar ser bem rápido aqui. Eu queria uma live bem curta, mas às vezes é quase impossível, né? Então, receitas para mantermos uma viva esperança. Porque existem momentos na vida do crente, na vida de nós seres humanos, que a Bíblia vai dizer que Deus se lembra que você e eu somos pó e cinza. Ele se lembra disso, irmãos.
Nós não somos super-heróis, nós não somos imbatíveis. Até o ferro com toda a sua força. A gente sabe que se o tempo vai lhe consumindo, se ele ficar no tempo ali, o sol e a chuva, um dia esse ferro com toda a força ele vai ser consumido pela ferrugem, né? Então nós que somos mais fracos do que um ferro, somos também frágeis, né? E haverá momentos que a gente passa por momentos difíceis, né? E momentos bons e momentos ruins, momentos de luta, momentos de aflição, que Jesus não isentou ninguém, disse que no mundo teremos aflições. Mas quando você estiver passando por momentos difíceis, e eu também, a Bíblia nos mostra duas pessoas que me chamam a atenção. Paulo e Silas. Paulo e Silas. No momento de luta, de sofrimento, o que eles fizeram? Eles não murmuraram, ainda que colocam um hino aí, que Silas praticamente é um murmurador. Aí ele começa, Paulo, eu não sei o que lá, um hino, até que é bonitinho, um hino bonito. É bonito o hino, um louvor, mas só que mostra um Silas muito murmurador. Mas o Paulo e Silas que eu conheço na passagem do Senhor, eles não murmuram. O que eles fazem? No momento difícil, eles louvaram ao Senhor, né? Então, louvar ao Senhor, a primeira coisa, a receita. Olha aí, anote essa receita, é uma receita maravilhosa. Receita para manter uma viva esperança. Porque momentos difíceis você vai passar, todos nós passamos. Louvar continuamente. A primeira coisa é fazer isso aqui, ó. Anote aí. Louvar continuamente. Mesmo que as lágrimas estão escorrendo sobre a nossa face, nós devemos louvar o nome do Senhor. E quando nós estamos louvando o nome do Senhor, nós também estamos louvando a sua bondade e a magnitude do nosso Senhor, irmãos. Nós não devemos louvar apenas de lábios. E é triste essa realidade, irmãos, convenhamos. É triste essa realidade. Muitos que se dizem cristãos, não é aqui um momento de crítica, mas é o que a gente vê, estão louvando apenas com os lábios, né? Louvando apenas com os lábios, mas com a alma e com o coração e entendimento. Será que estão fazendo isso? Porque nós temos aqui, quando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 22, versículo 37, diz assim, irmãos. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, capítulo 22, no versículo 37, diz assim: E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Então esse aqui é o verdadeiro louvor, irmãos. É o verdadeiro louvor. Louvar com os lábios, louvar com a alma, louvar com o coração e com o entendimento. Não é louvar apenas com os lábios. O louvor, irmãos, nós costumamos dizer que o louvor é a expressão de adoração. Louvar sem adorar a Deus, né? É apenas cantar. Às vezes canta até bonito, tem uma voz bonita, eu sempre falo na igreja, e eu, sem medo de ser feliz, eu falo mesmo. O Roberto Carlos tem uma voz linda. Na voz feminina, na música secular, eu não vi ainda uma mulher como Marisa Monte e Ivete Sangalo. Tem outras aí, mas eu acho, isso é opinião minha.
Meus ouvidos atentam bem para a voz, né, da Marisa Monte e da Ivete Sangalo. E nas vozes masculinas, particularmente eu acho a voz do Roberto Carlos linda. E não vem dizer que J Neto canta igual a ele, que não canta não, filho. E eu, particularmente dizendo, eu acho que J Neto lembra mais o Amado Batista. Mas na música secular, feminina, a voz, é Ivete Sangalo e Marisa Monte, no meu ponto de vista. E masculino é Roberto Carlos. Fora do Roberto Carlos, eu, sem medo de ser feliz, eu não estou pecando por causa disso. Estou dizendo questão de voz. É o Alexandre Pires. Tem voz mais bonita do que esse pessoal aí. Tem aí bonitas, mas, na minha opinião, é o Roberto e o Alexandre Pires. Então, louvor é expressão de adoração. Louvar é você e adorar. Louvar e adorar, é claro. Quando você louva, você está reconhecendo os feitos de Deus e está adorando pelo que Ele é e o que Ele faz. Amém? É o nosso reconhecimento da grandeza de Deus. Você está louvando e adorando porque você está reconhecendo a grandeza de Deus. Não é chegar lá na igreja lá e só cantar bonito, mas é abrir os seus lábios, né? Com entendimento, com a alma, com o coração, e adorar a Deus, porque Ele te deu livramento, te deu vitória. Você está de pé hoje por causa da bondade e misericórdia do Senhor, por isso você está de pé. Esse café que você tomou hoje, se é que você tomou, está em jejum, glória a Deus, muita gente não tem para tomar, não tem um pãozinho. Olha, irmãos, eu costumo dizer que o pão seco na mesa de quem está morrendo de fome é um banquete. Pão seco na mesa de quem está morrendo de fome é banquete. Então, eu estou fazendo assim uma apanhada assim simples para você entender. O louvor, né, que expressa adoração é aquele que você está reconhecendo a grandeza de Deus. Então essa é a primeira receita para manter uma viva esperança, para você não perder o foco, para você não se esfriar espiritualmente. Ou seja, louvar continuamente. A primeira coisa. A segunda receita é dar ouvidos a boas palavras. Isso aqui também é bom. Dar ouvidos às boas palavras. Viu? Eu tiro aqui uma referência na segunda carta do apóstolo São Paulo. Segunda carta de Paulo traz para nós um ensinamento aqui tremendo. E os irmãos podem anotar aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, né? Segunda carta, capítulo 7, versos 5 e 6. Vai dizer assim, 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Olha aqui, irmãos. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates. Temores por dentro. Olha aí, irmãos. Olha o que a gente pode aprender aqui com Paulo. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Que coisa maravilhosa! No momento em que Paulo estava aqui abatido, no momento em que Paulo estava aqui desanimado, ele recebeu uma visita de Tito. E esse homem de Deus chamado Tito trouxe para Paulo, naquele momento de abatimento e desânimo, essa visita de Tito. Tem visita que não é bem-vinda. Abrindo parênteses aqui, tem crente que ainda não aprendeu a visitar doente. Tem crente que ainda não aprendeu a visitar um irmão que está abatido.
Tem crente que ainda não aprendeu a fazer visita àqueles que estão precisando de ouvir uma palavra. Já chega lá, e você está doente, mas você está feio, o que está vindo? Está magro. Como é que está? Que isso? Está doente? Já chega assim, irmão, não sabe. É crente que não aprendeu a visitar doentes. Ou quem está passando por um momento de desânimo e abatimento, que todos passam, ninguém está livre disso. Que Paulo vai dizer bem claro aqui, ó. Aqui, ele diz que, disse bem claro, quando Paulo contou ali o que ele estava passando, diz que por fora, né, guerras por dentro, tremores. Vamos ver aqui. Aqui, por fora, combates e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Paulo recebeu um consolo de Tito que lhe trouxe verdadeiras notícias que consolaram um homem de Deus, trazendo algo de Deus para consolar um irmão no momento de abatimento. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que as más conversações contribuem para o mal, né? E abaixa até a autoestima da pessoa, ou seja, as más conversações corrompem os bons costumes. Que são conversações, companhias. Tem gente que a companhia dele só traz... Está mais para derrubar a gente e levar a gente para baixo do que para cima. Mas tem irmãos que têm uma graça, irmãos, que tem uma vocação de chegar e você se alegrar. Você está abatido e aquele irmão, aquela irmã chega, aí você se alegra, porque traz para você notícias boas, notícias verdadeiras e que te consolam. Só a presença desta pessoa, ela te traz um alívio, uma alegria, porque são pessoas que são pessoas enviadas por Deus. Mas infelizmente tem pessoas que não são enviadas por Deus. É enviada do cão mesmo, para tentar te derrubar. E olha que dizem que são cristãos. Então, irmãos, é a segunda coisa, é a segunda receita. Não digo segredo, porque isso não é segredo, mas é uma receitazinha para a gente manter viva a nossa esperança. E senão a gente para pelo meio do caminho. É tantas pessoas dizendo que são trigo, quando na verdade são joios que estão ali para te derrubar, para te tirar da presença de Deus. Amém? Mas a visita de Tito a Paulo neste momento de abatimento e desânimo levantou, irmãos, a autoestima do apóstolo. Será que eu e você, olha aí, irmãos, estamos transmitindo a alguém boas palavras para levantar uma pessoa que está abatida e triste? Ou será que nós estamos ali sem direção de Deus e ao invés de trazer uma palavra de consolo, uma palavra de uma exortação para levantar aquela pessoa que está abatida, para alegrar? Ou se nós somos pessoas, né? Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui rapidinho, irmãos. Rapidinho, é uma coisa puxa a outra. Por isso que a live fica comprida, meu Deus. Olha, tem pessoas que estão sendo usadas pelo diabo e não sabem que estão sendo usadas pelo diabo. E tem pessoas que são usadas por Deus e não sabem que estão sendo usadas por Deus. Onde tem isso na Bíblia, pastor? Eu já falei. Pedro é um exemplo disso. Pedro, pela manhã, quando Jesus perguntou: o que vocês ouvem falar de mim por aí? Eles estão dizendo que tu és Elias, que tu és João Batista, que tu és tal. Aí Jesus perguntou: e vocês dizem que eu sou quem? Aí ninguém falava nada e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro não sabia que estava sendo usado por Deus e Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Isso não foi revelado à carne, mas Deus é quem te revelou, meu Pai é quem te revelou. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas de noite, quando Jesus estava ali orando, chegou Pedro com as palavrinhas mansas, parecia ser boa. Pedro não sabia que ele estava sendo usado pelo diabo. Ele disse: tem pena de ti mesmo, querendo tirar da mente de Cristo essa ideia de ir para a cruz. E aí o Senhor olhou para Pedro, mas não falou de Pedro, e nem falou com Pedro, falou com quem estava usando Pedro, disse: para trás de mim, Satanás.
Então tem momentos que você está sendo usado pelo diabo e você nem sabe. Mesmo com palavrinhas boas, que Pedro vinha com aquela palavrinha de misericórdia. Para que isso? Tem pena de ti mesmo. Não faça isso. Para trás de mim, Satanás. E de manhã estava sendo usado por Deus. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, abrindo parênteses. Então, será que eu e você estamos transmitindo boas palavras para animar os tristes e abatidos, irmãos? Ou nós estamos sendo pedra de tropeço? Estamos sendo joio na vida dessas pessoas? Pense nisso. Eu tomo isso como exemplo para mim também. Eu aprendo com isso aqui, irmãos. A Bíblia é para isso, é para nos exortar, nos ensinar, nos colocar na vontade de Deus. Então, a primeira receita para manter uma viva esperança é louvar continuamente. Segundo, dar ouvidos a boas palavras. Não dê ouvidos à palavra que diz que você não vai, que você não consegue, que você não presta, que você não tem valor. Dê ouvido a quem diz assim: o Espírito Santo diz que você tem valor. Você tem valor, porque o Espírito Santo move na tua vida. A terceira receita é manter o controle emocional. Isso aqui é muito importante. Manter o nosso controle emocional. Né? Deus conhece os nossos pensamentos. Ele conhece a nossa estrutura emocional. Isso é fato. Mesmo que a gente só pensemos em coisas boas, por exemplo, mas só pensar em coisas boas, isso não é suficiente para sustentar a nossa estrutura emocional, irmãos. Não adianta. Só pensar em coisas boas não é o suficiente. É bom, mas não é o suficiente para que haja um sustento da nossa estrutura emocional. Mas somente com a ajuda de quem, irmãos? Que nós poderemos controlar nossas emoções. Somente com a ajuda de Deus. Se você não tiver a ajuda de Deus, você não tem como controlar as suas emoções. E Ele, irmãos, por isso que quando eu abri a live, disse que Deus lembra-se, Ele se lembra que nós somos pó e cinza. Ele sabe que somos fracos. Ele sabe que com muita facilidade nós mudamos do nada. Vamos supor, criar um exemplo aqui. Você sai do amor por ódio em questão de segundo. Agora mesmo você está falando com a pessoa: eu te amo. Aí bate boca aqui, bate boca ali, você já está sentindo ódio daquela pessoa. Ou seja, nós passamos do amor para o ódio em questão de segundo, né? Com muita facilidade, irmãos. Então, Deus sabe que nós somos fracos e com muita facilidade nós passamos do amor para o ódio. Amamos agora, mas não disse que amava aí. Agora já está dizendo que odeia. Somos nós, seres humanos. Mas é Deus. O salmista, olha o que ele vai falar para nós aqui, abrindo a minha Bíblia aqui, a nossa, a Bíblia, a palavra do Senhor. O salmista, número 55, no versículo 22, o salmista vai dizer assim, no verso 22, olha lá: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. É Ele que nos sustenta, irmãos. É Ele que cuida das nossas estruturas emocionais. Porque na hora mesmo que tu diz que ama, daqui a pouco você está dando um soco naquela pessoa que você diz que ama. Irmãos. Mas o Senhor conhece as nossas fraquezas. Não deixe o Senhor fora, né, do seu controle emocional, filho. É Ele. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O Senhor é que nos sustenta e cuida da nossa estrutura emocional. Então, por que nós falamos isso? Porque o homem, nós somos, o homem que eu digo, irmãos, é a raça humana, o ser humano. O homem é um ser, como é que a gente pode dar um nome? Vulnerável.
O homem é um ser vulnerável, né? E nós somos vulneráveis à angústia, nós somos vulneráveis, né, à agonia intensa, ou seja, estamos até sujeitos à depressão. Você sabia disso? Nós estamos até sujeitos à depressão. Elias, nós já contamos isso, os irmãos conhecem, já que é uma EBD, a gente estamos lembrando aqui. Elias era um homem que a Bíblia vai dizer sujeito às mesmas paixões que a nossa. Seres mortais, vulneráveis, não é, irmãos? Elias lutou aí com 850 homens usados pelo diabo e várias vezes vi alguém chamando ele, um capitão com seus 50, para que ele se apresentasse ao rei. Ele disse: eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, consuma tu e os teus 50. E consumia mesmo. Elias deixou aqueles homens também lá no dia do Monte Carmelo, que aqueles homens fizeram de tudo para que Baal ouvisse os seus clamores. E quando chegou a vez de Elias, ele ainda mandou botar água lá, parecia uma coisa, escassez de água, e Elias mandando colocar a água, encher o rego de água, molhar a lenha e tal, o sacrifício e tal, aquela coisa toda. Mas Elias clamou e o fogo do céu desceu. Mas esse mesmo homem que fez, olha como é que nós somos vulneráveis. Saímos do amor por ódio em questão de segundo. Vulnerável, estava sujeito à depressão, estava no início de uma depressão. Uma palavra de Jezabel, quando soube que ele matou os seus profetas, eu vou dizer em minhas palavras, Jezabel falou assim: ó, eu mudo meu nome se amanhã eu não fizer com você o que você fez com meus profetas. Elias, se escondeu e queria até a morte. Mas o Senhor disse para ele que tinha vida longa, tanto é que Elias está vivo até hoje. Elias não morreu, Elias não experimentou a morte. Elias foi transladado. Elias foi transladado. Mas voltando para cá, senão a gente entra em outra pregação. Mas uma coisa puxa a outra. O homem é um ser vulnerável, né? Quando ele está num estado intenso de agonia, e aí ele pode estar ali correndo o risco de depressão. Ou seja, um abatimento moral e físico, né? Perdendo até a motivação pela vida. É o caso que houve com Davi. Então, nesses momentos de crise, por sermos vulneráveis, a gente perde até a motivação de viver. Olha quantas pessoas aí estão se suicidando. Haja vista casos de gente, até pastores, irmãos, se suicidaram, perderam a motivação pela vida por causa da depressão. Porque são seres humanos vulneráveis. Por isso que nós temos que pedir a Deus, né, para que venha manter o nosso... Não deixa o Senhor fora do seu controle emocional. É Ele que cuida de você. Olha, lança teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. É Ele quem te sustenta a sua estrutura, por te conhecer, a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Amém? Porque essa é a vontade do nosso inimigo, fazer a gente perder a motivação pela vida. É nesses momentos, nos momentos de crise. Tu acha que Satanás chegou ao deserto lá, na hora que Jesus estava com a barriga cheia? Não, ele chegou na hora que Jesus estava no seu estado mais vulnerável, na parte humana de Jesus, na 100% homem. Então ele vem lá tentar saciar a fome, apontar para ele o suicídio, essas coisas. Então é comigo e com você assim também. Mas Deus nos sustenta através da tua palavra. Quando você estiver passando por esses momentos, abra a Bíblia. E Deus vai te sustentar através da tua palavra. Amém? Então essa é a receita para manter uma viva esperança. Primeiro, louvar continuamente. Segundo, dar ouvidos às boas palavras. Terceiro, manter o controle emocional. E para nós fecharmos aqui o que eu quero passar para os amados,
Agora, características do pai amoroso, que eu falei que ia falar duas coisas. Uma receita para manter uma viva esperança e, segundo, características do pai amoroso. Do pai amoroso. E uma das características de Deus como pai amoroso, nós sabemos que é a sua fidelidade. Amém? A gente pode já deixar a nossa Bíblia aberta aí em segunda epístola de Paulo, quando ele escreve a Timóteo. Segunda epístola de Paulo, quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo. Deixa aberto aqui que a gente já vai ler. No capítulo 2, nós vamos ler. Mas antes eu quero dizer para você, a primeira característica do pai amoroso, primeiro, fiel, nós falamos, a fidelidade. Deus, ele é fiel. Né? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, irmãos: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele não é somente o Todo-Poderoso, mas ele é também fiel. É a primeira característica do pai amoroso: fidelidade. E toda essa fidelidade aqui de Deus, irmãos, é a sua santidade e amor pela humanidade, ela é incondicional, né? E isso supera todas as nossas imperfeições. Inclusive a nossa salvação, ela está garantida pela fidelidade da palavra do Senhor. O profeta Jeremias, né, que os irmãos conhecem bem, que a gente vai nos trabalhos das irmãs, alguns trabalhos que a gente vê, os irmãos estão sempre lendo esta passagem, né, do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, deixa eu abrir aqui para a gente, profeta Jeremias, no capítulo 1, muito conhecido, muito lida nos trabalhos de consagração, oração, capítulo 1 de Jeremias, ele diz assim no versículo 12, olha que coisa tremenda. E disse-me o Senhor, primeiro o versículo 11, ainda vem a minha palavra do Senhor, dizendo, que és que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, Oh, glórias a Deus, eu velo, né? O Senhor está aqui, ó, a cada promessa, a cada palavrinha, Deus está vigiando para que cumpra na vida dos seus fiéis. A nossa salvação, inclusive, está garantida pela fidelidade da palavra deste Deus que é fiel. Então, esta é a primeira característica do Pai amoroso. Ele é fiel. Segundo, ele nos trata como filhos. Ele nos trata como filhos. O próprio Jesus, na sua oração do Pai Nosso aos seus discípulos, em Mateus, vamos lá? Esse barulhinho da folha da Bíblia é muito bom, né? Não se ouve mais em muitas igrejas, não estou desfazendo das Bíblias online, mas esse barulhinho da folha da Bíblia passando, não se ouve mais em muitas igrejas. Em São Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13, Jesus está ensinando aqui para a gente, na oração do Pai Nosso, né, ensinando aos seus discípulos, que eles podiam manter um contato bem íntimo com Deus, como um pai de pai. Quer ver? Mateus 6, verso 9 ao 3, vai dizer assim para nós, olha aqui, portanto vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Olha lá, Pai nosso que está nos céus, santificado seja um Pai nosso. Jesus está ensinando. Jesus não é arrogante como muitos crentes. Meu Deus,
o meu Deus, não, ele é Pai Nosso. Pai Nosso. É assim que Jesus ensinou a orar, Pai Nosso. Ele é nosso Pai. Ele é meu Pai e é teu Pai também. E tem muitos crentes que não, meu Deus falou comigo, eu falei com Deus assim, Deus palestrou comigo hoje assim. E parece que Deus é só dele. Venha no teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, Jesus está ensinando aqui na oração do Pai Nosso, a nós, ele estava ensinando aos discípulos, que é para nós também, termos contato íntimo com este Pai, que nos trata como filhos. Glória seja dado o nome do Senhor. Deus é Pai Nosso, Deus é Pai Eterno, a qual devemos a nossa obediência, né? Por isso que Jesus está falando aqui no versículo 9, ele está dizendo, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Glória seja dado o santo nome do Senhor. E é Ele que nos alimenta, porque no versículo 10 está escrito lá, ó, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aí no versículo 11, olha o nosso sustento aqui que nos alimenta, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? E a nossa obediência está no versículo 10. Seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade e a tua vontade, é a vontade dele, a vontade de Deus. Né? Aquele que perdoa, né? No versículo 12 ele disse, perdoa nossas dívidas. Mas esse perdão aqui está bem claro, viu, irmão? Assim como nós também perdoamos. Se você perdoa pouco, pouco será perdoado. Se não perdoa, não será perdoado. Ah lá, perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos nossos devedores. Ele livra-nos da tentação, como ele diz aqui, ó, no versículo 13, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, né? E ele nos ensina, no versículo 14, a esperar nele. Olha lá, a esperar nele, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará a vossa ofensa. E Jesus está nos ensinando aqui coisas maravilhosas que depois de ler, porque nós já estamos lendo quase tudo, nós vamos entrando em outra coisa, mas é mais para o Senhor entender como nosso Pai, nós aprendemos através de Jesus a manter com Ele uma íntima, né, um íntimo contato, né, o chamando de Pai. Aquele que nos alimenta, aquele que nós devemos obediência, aquele que nos livra da tentação, aquele que nos ensina a esperar nele. Um Pai amoroso, irmãos. Na primeira epístola de São João, capítulo 4, no versículo 8, vai dizer, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Está lá na primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Ou seja, Deus é um Pai amoroso. Olha que exemplo de Pai. Um Pai amoroso. Eu costumo sempre dizer que existe o bom Pai e o Pai bom. Trazendo para o linguajar aqui da terra. Um bom pai é diferente do pai bom. O pai bonzinho é aquele que deixa o filho fazer o que quer. O filho está fazendo tudo errado e o pai pode fazer, meu filho. Eu te dou aqui, dá dinheiro para ele fazer o que ele quer. Deixa ele com a vontade. Lá na frente você vai colher o que você plantou. Você não investiu na educação do seu filho, deixou a vida levar ele, deixa a vida levar. Então você vai ver lá na frente. Esse é o pai bom. Mas o bom pai é diferente. O bom pai fala não quando tem que falar não, porque ele sabe que é bom para o filho, e o bom filho obediente vai obedecer. Né? Agora, cuidado para não confundir o bom pai com o pai bom. O pai bom está tudo quebrando a cara aí, está tudo enrolado igual os filhos estão enrolados. Filhos enrolados, pais enrolados. Essa é que é a realidade, filho. Então, Deus é um pai amoroso. E se ele é um pai amoroso, nós, como filhos, devemos também amar, porque aquele que não ama, João vai falar na sua primeira epístola, 4, verso 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, ou seja, Deus é amor.
O homem tem capacidade para amar, irmãos. O homem tem capacidade para amar. Por quê? Porque ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é amor. Olha aí, irmãos. Nós podemos ver também aqui em João, um Evangelho de São João. Glórias a Deus. Evangelho de São João, capítulo 3, muito conhecido. A gente costuma chamar de o texto áureo da Bíblia, né? João, capítulo 3, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 3, verso 16. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não foi de tal maneira, uma maneira inexplicável, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esse amor foi revelado, o amor de Deus foi revelado através de Jesus, que hoje nós aqui estamos celebrando o seu nascimento. Aliás, a sua ressurreição, me perdoem. Nós estamos celebrando a ressurreição. Então é esse Jesus que foi revelado através dele, o amor de Deus à humanidade, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único ou unigênito, Filho único ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus revelado à humanidade através de Jesus Cristo. Um pai amoroso, um pai que cuida de nós. Olha lá, um pai que cuida de nós. Se ele cuida de nós, descanse, querido, nas promessas de Deus. Pois ele cuida da sua igreja, da qual nós fazemos parte. Quer ver? A primeira carta do apóstolo São Pedro, nós podemos ler lá no finalzinho, chegando ao finalzinho da Bíblia, né? A gente já visto há muito tempinho, porque a gente vai desfolhando aqui, e se a gente tem o aplicativo é até mais rápido, mas eu prefiro fazer um barulhinho da folha, da Bíblia, a folha da Bíblia, não descartando a tecnologia, a Bíblia online. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, irmãos, olha aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, além de ser um pai amoroso, ele é um pai que cuida de nós. É um pai que cuida da sua igreja, a qual eu e você fazemos parte. Nós somos membros desta igreja, a qual Cristo é o cabeça. Amém? E se nós não buscarmos, irmãos, outra coisa, deixa eu abrir mais um parêntese aqui. A Bíblia vai dizer que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas parece que tem pessoas que estão lendo ao contrário. Parece que estão lendo ao contrário do que realmente está escrito na palavra. Porque não adianta lutarmos por realizações de nossos projetos, por exemplo, se não buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, irmãos. Não adianta. Você está dando soco em ponta de faca. Mas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia diz que as demais coisas, as coisas que nós precisamos, as coisas que necessitamos, Deus vai te abençoar. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Some da igreja por nada e quer ser abençoado. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo numa pessoa que diz que ama a Deus, que se ela ama a Deus, ela ama tudo que se diz respeito às coisas de Deus, o seu reino, não é? A sua obra. Se ele ama a Deus, ele ama seus irmãos,
sua família, sua igreja, seu pastor. Se esse indivíduo, se esta pessoa não faz isso, ele primeiro, não é que ele não ama o pastor, não é que não ama os irmãos, é que ele não ama Deus. Ele não tem Deus. Ele usa o nome de Deus, fala no nome de Deus, mas ele não tem nada de Deus. Porque se ele tem Deus e pode, aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca, está escrito na palavra. Então o cara quer realizações de projeto, quer sonhos com projetos realizados, mas não busca o reino de Deus. Não, diz que é evangélico, diz que é crente. Meu filho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A obra já está feita. Não adianta me falar, vou fazer a obra. Fazer a obra como? De braço cruzado? Coitado, como diz a moça lá da televisão. Ah, coitado. Filho, quem ama a Deus, ama tudo que se diz respeito ao reino de Deus. Ama o pastor, ama os irmãos, ama a igreja, ama a palavra, ama os irmãos, sente saudade, já saiu do culto sentindo saudade dos irmãos. Está sempre na presença de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, você já fez isso? Agora, não adianta lutar por realizações, projetos, se você não busca o reino de Deus. Some da igreja, principalmente quando são abençoados, hein? Quando são abençoados. Entendeu? Às vezes vai para as orações, consagrações, jejum, o corpo está comendo e está buscando. Mas quando recebe, some da igreja. Buscar em primeiro lugar. Deus cuida de nós. Mas o que cabe a Ele, só Ele vai fazer. O que cabe a nós, cabe a nós. Muitos hoje, irmãos, não podem estar mais na igreja, não estão bem de saúde, estão internados, tiveram oportunidades e cruzaram os braços. E muitos estão se lamentando e murmurando até mesmo em hospital. Não estou dizendo que ninguém vai para o hospital, que ninguém vai morrer, que ninguém fica doente, nada disso. Porque existem coisas que é Deus trabalhando para ver se sacode o navio aí para Jonas sair do navio, do porão do navio. Que nós falamos numa live aí que Deus sacode o navio para Jonas se despertar do porão. Ah, não vou não, porque o Ninivita é assim e tal. Aí Deus foi lá, sacudiu o navio, Jonas foi jogado no mar, e Jonas foi fazer a obra. Às vezes é assim. Deus cuida de nós, cuida, mas o que cabe a Ele, cabe a Ele, cabe a nós e a nós. Vai para a igreja, vai caminhar, vai ganhar almas. Amém? E Ele tem o melhor para nós. Nós estamos falando, já estamos encerrando, irmão, das características do Pai amoroso. Primeiro nós falamos que Ele é o quê? Fiel. Segundo, Ele nos trata como filhos. Amém? Ele nos trata como um Pai amoroso, pois Ele é um Pai amoroso. E aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Não ama os irmãos, não ama a igreja, não ama o pastor. Esse sujeito, esse cidadão, essa cidadã, não ama a Deus, porque Deus é amor. Amém? E Ele cuida de nós. E como Pai amoroso, né, Ele cuida de nós e Ele tem o melhor para nós. Anote aí. Ele tem o melhor para nós. Mateus, ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, não é o pastor Rogério, mas é Mateus, esses homens que conviveram com Cristo. Mateus, pode estar escrito aqui, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu pastor Rogério, mas não. Vamos falar de Mateus. Mateus escreveu o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus. No capítulo 7, vamos deixar aqui separado. Isso, pronto. Jesus vai nos trazer uma lição aqui muito importante, irmãos. Porque no versículo 7 vai dizer assim, até o 11, o título diz a bondade de Deus. Pedi, olha aí, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Ou seja, Jesus está nos ensinando aqui a orar com insistência,
até obter a resposta de Deus. Porque Deus, Ele não vai nos decepcionar. Uma certa vez eu falei, com os irmãos que Deus não decepciona ninguém. Nós é que criamos certas coisas a respeito das coisas de Deus, é que nos decepcionamos, não com Deus, mas decepcionamos com aquilo que nós criamos, que achamos que Deus fazia assim, assim, e criamos uma perspectiva, um Deus, uma coisa assim que nós se decepcionamos. Porém, Deus não decepciona ninguém. Se eu não recebi algo, achando que Deus era obrigado a fazer, porque Deus faz tudo, para ele nada é impossível e tal, eu criei aí uma perspectiva com meus desejos, minhas vontades, mas Deus não atendeu, me deu outra coisa que eu não pedi, ou seja, foi feita a vontade de Deus e não a minha. Porque não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. A vontade de Deus tem que prevalecer, e não a minha. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, nós temos que insistir na oração, esperando a resposta, mas sabemos que a resposta pode ser não, pode ser sim, pode ser sim. A resposta pode ser do jeito que você quer, e a resposta pode não ser do jeito que você quer. Mas seja feita a vontade do Senhor. Glória a Deus. Amém? Porque Ele tem o melhor para nós. E muitas das vezes não é o que eu quero, mas é o melhor que Deus tem para nós. E Ele não vai nos decepcionar. Amém? O desejo de Deus, a alegria de Deus é nos abençoar. É atender os nossos pedidos. Mas não veja Deus como um gênio da lâmpada, não. Porque Deus conhece os seus filhos. Isaías, o profeta Isaías, já estou encerrando, capítulo 59, no versículo 1, ele vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. A mão de Deus não está encolhida, nem os seus ouvidos estão tampados, para que não possa ouvir. Ou seja, Ele está sempre pronto a nos ouvir. Por isso, querido, pode ter certeza que Ele está te ouvindo. Agora, Ele tem o melhor para nós. Então, seja feita a vontade do Senhor. Não desanime, pois o tempo da sua bênção vai chegar. Amém? E a memória de Deus é ativa. Porque tem muita gente que pensa que Deus tem memória fraca, tem esquecimento. Acho que Deus esqueceu de mim, coitado. A memória de Deus é ativa. Veja que a gente vê lá em Êxodo, quer ver? Êxodo capítulo 2, lá no início da Bíblia, no segundo livro de Moisés, em Êxodo capítulo 2, a gente vai ver no versículo 24, vai dizer assim, irmãos: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus, olha lá, parece que Deus se esquece, e lembrou-se Deus, no versículo que nós estamos lendo aí, os irmãos podem anotar em Êxodo 2:24, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ou seja, a memória de Deus é ativa. Sabe quanto tempo tinha esta promessa para o seu povo, irmãos? Para que Deus viesse tirar o povo hebreu do cativo, do cativeiro, ou melhor, o cativo que está no cativeiro. 490 anos. Olha como é que é a memória de Deus. Não é a sua memória nem a minha. Pensamento de Deus, a memória de Deus, a obra de Deus, o trabalho. Não é igual ao nosso. Ou seja, Ele cumpriu uma promessa ao seu povo depois de 490 anos no cativeiro do Egito. Então, querido, querida, irmão, irmã, confie, espere, não desanime. Ele é fiel. Amém? Fechei a Bíblia. Agora, para concluir a nossa EBD. Mesmo que você não veja saída ou alguma resolução, podemos dizer assim, para o seu problema, a dica é, irmãos, mantenha a esperança viva. Tudo acontece no tempo certo. Deus vai te dar a resposta. Você vai receber muito mais do que você espera. Você crê nisso? Você vai receber muito mais do que você espera.
mas creia. O tempo da vitória na sua vida, quem sabe hoje é o dia. Ou quem sabe está bem mais próximo do que você imagina. Não desanime, espere em Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Feliz Páscoa. Mas a Páscoa verdadeira, o nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus. Quer comer chocolate, filho? Coma, mas cuidado que muito chocolate talvez pode não cair bem. Mas eu gosto. Se você não gosta, deixa para quem gosta. Eu, por exemplo, gosto. Chocolate ao leite, viu? Se quiser me presentear, é bem-vindo. Se você não gosta, eu gosto. E não vem com ervas amargas para mim que eu não quero, não. Mas se fosse olhar direitinho, pessoal que gosta muito de ficar parado no Antigo Testamento, ervas amargas. E Páscoa é uma coisa deliciosa, doce, feito com cacau, leite em pó, me parece, né? Leite condensado, aí sei lá, né? Eu sei que o negócio é gostoso. Então, hoje, que a ressurreição do nosso Senhor esteja contigo. Hoje celebramos, ou todos os dias, o nascimento, a ressurreição, a morte, seja lá o que for. Que tudo é um completo, a sexta, sábado e o domingo da ressurreição. Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus venha fazer parte da tua vida cada dia mais e mais. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós temos grande culto de adoração ao Senhor. Venha! Você que não está satisfeito, ou até mesmo na igreja, ninguém é obrigado a ficar num lugar. O mais importante é você sentir a presença de Deus. A igreja é pequena, o povo é simples, mas a presença de Deus é grande. A Rua Fenícia, Norte 16, quadra 73, aqui na Praça da Bandeira, em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Pastor esse que vos fala, pastor Rogério Faria, pela bondade e misericórdia do Senhor, não por merecimento. Tá bom? Hoje, então, 19 horas, estamos aguardando você na Assembleia de Deus, Rocha Eterna. Eu e minha esposa, Paula Faria, juntamente com os irmãos, estamos aguardando você aqui hoje, às 19 horas. Deus te abençoe. Bom domingo. Agora eu vou saborear uma comida, materialmente falando, da minha esposa, Paula Faria, que quando eu estou aqui, ela está ali na cozinha, fazendo aquela comida especial. Também sou filho de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Te aguardo hoje, se Deus quiser, na nossa igreja, às 19 horas. Será muito bem-vindo. Amém? Deus abençoe. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreva lá. Peço a você, faça isso e Deus vai te abençoar. Eu preciso de inscritos, senão o YouTube vai me derrubar. Eu preciso de quanto mais inscritos no meu canal do YouTube, Pastor Rogério Faria. Se inscreva lá. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe o seu povo, Pai, em nome de Jesus, por essa live, te dou graças e abençoe o teu povo, em nome de Jesus. A morte, por amor a todos nós, desceu de sua glória, para cumprir plano de Deus, foi humilhado e machucado, mas carregou aquela cruz, e ao terceiro dia, ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou.